Um milionário contrata uma advogada renomada para defendê-lo em um caso crucial, mas fica paralisado ao descobrir que ela é sua ex-esposa, a mulher que partiu seu coração anos atrás. O que ela faz a seguir deixa todos em absoluto choque e muda o rumo da história para sempre. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. O sol carioca entrava pelas amplas janelas do prestigioso escritório Azevedo Eng Associados, localizado no coração do distrito financeiro do Rio de Janeiro. Os raios dourados criavam um mosaico de luz e sombra sobre o piso de mármore polido, enquanto o burburinho da Avenida Atlântica ecoava como um murmúrio distante do 10º andar. Damião Alencar ajustou sua gravata de seda italiana pela terceira vez nos últimos 5 minutos. Aos 45 anos, o poderoso empresário imobiliário havia construído um império que se estendia por todo o Brasil, dos arranha-céus de São Paulo aos resorts de Fortaleza. Suas mãos, calejadas por anos de trabalho incansável, tremiam levemente enquanto revisava os documentos que poderiam determinar o futuro de sua empresa. A recepcionista, uma jovem elegante com sotaque baiano, o havia informado que a advogada designada para o seu caso chegaria a qualquer momento. Damião conhecia a reputação do escritório. Apenas os melhores profissionais trabalhavam ali, especialistas em direito corporativo, capazes de salvar impérios ou destruí-los com igual destreza. O que ele não sabia era que o destino havia preparado uma cruel ironia para aquela terça-feira de outubro. Seus pensamentos foram interrompidos pelo som de saltos altos sobre o mármore. Ao levantar o olhar, sentiu como se o tempo tivesse parado. Ali, caminhando em sua direção com a elegância de uma mulher que havia conquistado o mundo profissional, estava Isadora Pereira. Seus cabelos castanhos, agora cortados em um bob sofisticado, emolduravam um rosto que havia amadurecido com graça, mas que conservava a mesma intensidade nos olhos que o havia cativado 15 anos atrás. "Bom dia, senhor Alencar", disse Isadora, com uma voz que tentava ser profissional, mas que não conseguia ocultar completamente o tremor da surpresa. "Sou Isadora Pereira, a advogada que cuidará do seu caso." Damião levantou-se lentamente, sentindo como se suas pernas fossem de chumbo. A mulher que estava diante dele era uma versão transformada da jovem insegura que ele havia conhecido na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Agora irradiava uma confiança que se havia forjado nos tribunais mais exigentes do Brasil. Vestia um tailleur que gritava sucesso profissional, e sua postura era a de alguém que havia aprendido a lutar por cada vitória. "Isadora", murmurou, sem conseguir ocultar o impacto que lhe causava vê-la depois de tantos anos. Não sabia que você trabalhava aqui." "Sou sócia sênior há 3 anos", respondeu ela, mantendo a distância e dirigindo-se à sala de conferências. "Agora, se me permite, gostaria de revisar os detalhes da ação que sua empresa enfrenta." O contraste entre ambos era evidente. Damião, com seu terno de R$ 3.000 e seu relógio suíço, representava o sucesso material que ele havia perseguido com obsessão. Isadora, por sua vez, encarnava o triunfo intelectual e profissional que ela havia construído do zero, sem ajuda de ninguém, depois que ele a abandonara. Enquanto se sentavam na ampla mesa de mogno, Damião não conseguia deixar de se perguntar como haviam chegado àquele momento. Sua empresa, Alencar Empreendimentos, enfrentava uma ação milionária que ameaçava destruir tudo o que ele havia construído. Os advogados da concorrência alegavam práticas comerciais desleais, irregularidades em licenças de construção e danos ambientais em vários de seus projetos mais ambiciosos. "A ação é complexa",
começou Isadora, abrindo o processo com movimentos precisos. Estão pedindo uma indenização de 200 milhões de reais, além da paralisação imediata de 5 projetos em andamento. Damião assentiu, tentando se concentrar nos aspectos legais, mas sua mente continuava processando a surrealidade da situação. A mulher que um dia fora sua esposa, a que havia compartilhado seus sonhos e suas noites, agora era sua única salvação profissional. O destino tinha um senso de humor particularmente cruel. "Você aceitará o caso?" perguntou finalmente, com uma vulnerabilidade que não havia mostrado em anos. Isadora levantou o olhar dos documentos e, por um momento, Damião vislumbrou um brilho da mulher que ele havia amado, mas o momento passou rapidamente. "Aceito", disse com firmeza, "mas será estritamente profissional. O passado fica no passado." No entanto, ambos sabiam que algumas feridas nunca cicatrizam completamente e que o passado tem uma maneira particular de reclamar seu lugar no presente. Isadora fechou a porta de seu escritório com mais força do que o necessário. Suas mãos tremiam enquanto ela se apoiava contra a madeira laqueada, tentando recuperar a compostura que havia mantido durante a reunião com Damião. O eco de seus saltos altos ressoava na sala silenciosa, decorada com diplomas e reconhecimentos que testemunhavam 15 anos de luta incansável no mundo jurídico brasileiro. Dirigiu-se à janela que dava para a Avenida Atlântica, observando o trânsito da tarde carioca. Daquela altura, os pedestres pareciam formigas, movendo-se com propósito, alheios ao terremoto emocional que acabara de abalar seu mundo. Como era possível que, depois de tanto tempo, a simples presença de Damião continuasse tendo aquele efeito nela? "Preciso de um café", murmurou para si mesma, mas suas pernas se recusaram a se mover. A proposta econômica era tentadora, 500 mil reais por levar o caso, mais bonificações se ela conseguisse uma resolução favorável. Era o tipo de honorários que poderia assegurar o futuro de sua filha, Yara, e financiar os projetos pro bono que realmente lhe importavam. No entanto, o dinheiro não era o que a havia feito aceitar o caso. Seu celular vibrou com uma mensagem de sua assistente. "Júlia quer te ver assim que puder. Diz que é urgente." Isadora suspirou. Júlia Marques, sua sócia e melhor amiga desde a faculdade, tinha um sexto sentido para detectar quando algo a preocupava. Dirigiu-se ao escritório contíguo, onde encontrou Júlia, revisando processos com sua meticulosidade característica. "Conte-me", disse Júlia sem levantar o olhar. "O que tem de especial esse caso Alencar que te deixou tão nervosa?" "Não estou nervosa", mentiu Isadora, deixando-se cair na cadeira em frente à escrivaninha de sua amiga. "Isa, eu te conheço há 20 anos. Você tem aquela expressão que põe quando o mundo está desabando ao seu redor." Júlia finalmente levantou o olhar, estudando o rosto de sua amiga com preocupação. "É tão grave a situação legal de Alencar?" Isadora massageou as têmporas, sentindo o peso dos anos e dos segredos. "Damião Alencar é meu ex-marido." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Júlia deixou cair a caneta que tinha nas mãos, seus olhos se arregalando. "O Damião do qual você nunca fala? O pai da Yara que supostamente se mudou para a Argentina?" "O mesmo", confirmou Isadora, evitando o contato visual. "E não se mudou para a Argentina. Ficou aqui, construindo seu império, enquanto eu reconstruía minha vida." Júlia levantou-se e começou a andar em círculos, um costume que ela havia desenvolvido quando processava informações complexas. "Isa, você não pode levar esse caso. É um conflito de interesses emocional gigantesco. Já aceitei." "Por quê? Pelo dinheiro?" Isadora negou com a cabeça. Durante sua investigação preliminar do caso, ela havia descoberto algo que Damião provavelmente não sabia. Sua empresa empregava direta e indiretamente mais de 3.000 pessoas, muitas delas provenientes das zonas rurais de Minas Gerais,
a região onde ela havia crescido. Se Alencar Empreendimentos caísse, centenas de famílias trabalhadoras perderiam seus empregos. Seus projetos empregam gente da minha cidade natal, explicou finalmente. Famílias que eu conheço desde a infância. Não posso permitir que elas percam seus empregos por meus rancores pessoais. Júlia parou em frente à janela, contemplando o pôr do sol carioca. E a Yara? Ela sabe que o pai está de volta em sua vida? Yara acredita que o pai vive na Argentina, respondeu Isadora com voz quase inaudível. Nunca contei a verdade sobre Damião. Isso vai se complicar, Isa. Os segredos sempre terminam vindo à tona. Isadora sabia que sua amiga tinha razão. Durante 15 anos ela havia construído uma vida baseada em mentiras piedosas e meias-verdades. Ela havia criado Yara como mãe solteira, forjando uma carreira brilhante enquanto enterrava as lembranças de seu casamento falido no fundo do seu coração. Eu consigo lidar, disse finalmente, com mais convicção do que realmente sentia. Será estritamente profissional. Damião precisa da minha ajuda, eu preciso do caso, e a gente da minha cidade precisa que esses empregos sejam mantidos. Júlia a observou com ceticismo. E seus sentimentos? Também vai lidar com eles de maneira estritamente profissional? Isadora levantou-se, alisando sua saia com movimentos nervosos. Meus sentimentos morreram há 15 anos, Júlia. O que resta é apenas trabalho. Enquanto saía do escritório, Júlia murmurou. É isso que mais me preocupa, Isa. Que você acredite que realmente estão mortos. A sede da Alencar Empreendimentos erguia-se imponente no moderno bairro do Leblon, como um monumento ao sucesso empresarial. Isadora caminhou pelo hall de mármore preto, seus passos ressoando contra as paredes de vidro que refletiam a luz das luminárias de design. Tudo naquele lugar gritava poder e dinheiro, desde as esculturas abstratas até os sofás de couro italiano, onde esperavam outros executivos. Damião a recebeu em seu escritório no 30º andar, um espaço que combinava elegância moderna com toques tradicionais brasileiros. Atrás de sua escrivaninha de jacarandá, as vistas panorâmicas do Rio de Janeiro se estendiam até o horizonte, onde as montanhas se desenhavam contra o céu azul de novembro. Obrigado por vir, Isadora, disse, levantando-se para recebê-la. Imagino que você já teve tempo de revisar toda a documentação. Tenho trabalhado nisso, respondeu ela, mantendo o tom profissional enquanto abria sua maleta. Preciso que você me conte com detalhes os antecedentes dessa ação, começando pela sua relação com Rodrigo Castro. Ao mencionar aquele nome, Damião se tensou visivelmente. Rodrigo Castro havia sido seu sócio nos primeiros anos da empresa, um homem carismático que havia se mostrado um mestre da manipulação. Também havia sido o catalisador que destruiu seu casamento com Isadora. Rodrigo e eu encerramos nossa sociedade há 8 anos, explicou Damião dirigindo-se à janela. Houve divergências irreconciliáveis sobre a direção da empresa. Divergências irreconciliáveis? Isadora ergueu uma sobrancelha, consultando suas anotações. Segundo os documentos que revisei, Rodrigo agora trabalha para Investimentos Atlântico, a mesma empresa que está financiando essa ação contra você. A conexão era muito evidente para ser uma coincidência. Isadora havia passado as últimas 2 semanas investigando cada aspecto do caso, e todos os caminhos conduziam de volta a Rodrigo Castro, o homem que havia convencido Damião a escolher entre seu casamento e sua carreira empresarial 15 anos atrás. Você acha que isso é uma vingança pessoal? Perguntou Damião, voltando-se para ela com expressão preocupada. Acho que Rodrigo é um homem rancoroso que nunca perdoou você por tê-lo expulso da empresa, respondeu Isadora, fechando a pasta. Mas preciso saber exatamente o que aconteceu entre vocês. Não posso defendê-lo se você me esconder informações. Damião sentou-se pesadamente em sua cadeira, passando as mãos pelo cabelo.
Os anos haviam sido generosos com ele. Ele continuava atraente, com apenas algumas mechas grisalhas que lhe davam distinção. Mas Isadora conseguia ver as linhas de cansaço em torno de seus olhos. Rodrigo descobriu que eu estava desviando fundos da empresa, confessou finalmente. Quando o confrontei, ele me ameaçou com a divulgação do escândalo se eu não lhe desse uma participação maior nos lucros. Preferi expulsá-lo e enfrentar as consequências. E as consequências foram... Perdi vários contratos importantes. Alguns investidores se afastaram por causa dos boatos que ele espalhou. Damião a olhou diretamente nos olhos. Mas o pior foi que perdi a confiança da pessoa que mais me importava. O ar na sala se tornou denso, com lembranças não ditas. Isadora lembrava-se vividamente das noites em que Damião chegava em casa tarde, estressado e distante, falando de problemas na empresa que nunca terminava de explicar. Naquela época, ela havia interpretado seu comportamento como falta de confiança em seu relacionamento. Você nunca me contou sobre Rodrigo, disse ela suavemente. Eu achava que você simplesmente havia decidido que a empresa era mais importante que nosso casamento. Acho que eu conseguiria lidar sozinho, admitiu Damião. Acho que conseguiria protegê-la de toda aquela toxicidade, mantendo os problemas empresariais separados da nossa vida pessoal. Mas não funcionou, não é? Isadora sentiu uma pontada de dor familiar. Seu silêncio me fez sentir como se eu fosse um incômodo na sua vida. Você nunca foi um incômodo, replicou ele com veemência. Você foi a melhor coisa que já me aconteceu. Mas eu era jovem, arrogante e acreditava que poderia ter tudo sem sacrificar nada. Isadora levantou-se, caminhando em direção à janela para colocar distância entre eles. Daquela altura, o Rio de Janeiro parecia um grande tabuleiro de xadrez, com suas ruas perfeitamente organizadas e seus edifícios dispostos em padrões geométricos. O que mudou? Perguntou sem se virar. Quando você percebeu que havia escolhido mal? No dia em que cheguei em casa e encontrei seu bilhete de despedida, respondeu Damião com a voz embargada. Naquele dia, eu entendi que havia trocado o amor pelo sucesso e que o sucesso sem amor não vale nada. Isadora fechou os olhos, lembrando-se da noite em que havia escrito aquela carta. Ela estava grávida de 3 meses, embora nunca tivesse contado a Damião. A decisão de ir embora havia sido a mais difícil da sua vida, mas também a mais necessária. Agora preciso que você me ajude a ganhar esse caso, disse finalmente, voltando-se para ele. Porque se Rodrigo conseguir destruir sua empresa, não vai estar apenas se vingando de você, vai estar destruindo os empregos de milhares de pessoas inocentes. E depois? Perguntou Damião esperançoso. Depois, cada um seguirá com a sua vida, respondeu Isadora, recolhendo suas coisas. Como temos feito nos últimos 15 anos. O condomínio residencial Esperança Verde estendia-se como uma pequena cidade nos arredores de Brasília, com suas casas de estilo mediterrâneo e jardins cuidadosamente projetados. Isadora caminhava pelas alamedas de pedra ao lado de Damião, revisando os documentos necessários para a defesa legal. O que ela havia vindo buscar como evidência havia se tornado algo completamente inesperado. Essa não estava nos projetos originais, murmurou Isadora, parando em frente a um prédio moderno de 2 andares que contrastava harmoniosamente com o restante do complexo. A placa de bronze ao lado da entrada dizia: Centro de Assistência Jurídica Gratuita Esperança. Damião parou ao seu lado, as mãos nos bolsos, com uma expressão que misturava orgulho e nervosismo. É uma adição recente. 3 anos atrás, decidi que todos os nossos condomínios residenciais deveriam incluir serviços comunitários. Assistência jurídica gratuita? Isadora leu a placa novamente, sentindo uma estranha sensação no peito. Para que tipo de casos?
principalmente para mulheres em situação de vulnerabilidade, explicou Damião, evitando olhar diretamente em seus olhos. Divórcios complicados, guarda de menores, violência doméstica, problemas trabalhistas. Temos uma equipe de 5 advogados trabalhando em tempo integral. Isadora aproximou-se das janelas do centro, observando o interior. Conseguiu ver uma sala de espera aconchegante com brinquedos para crianças, escritórios privados para consultas confidenciais e uma pequena biblioteca jurídica. Era exatamente como ela havia imaginado seu próprio projeto 15 anos atrás. Quem projetou o programa? Perguntou, embora parte dela já conhecesse a resposta. Eu, admitiu Damião. Bem, eu e uma equipe de assistentes sociais e advogados especializados. Mas a ideia original era sua. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoções não expressas. Isadora lembrava-se vividamente das noites em que havia compartilhado com Damião seu sonho de criar centros de assistência jurídica gratuita para mulheres necessitadas. Tinha sido seu projeto de tese, sua paixão, sua maneira de retribuir algo à comunidade que a havia criado. Por quê? Perguntou finalmente, voltando-se para ele. Por que você fez isso? Damião encostou-se na parede do prédio, olhando para o horizonte onde se erguiam os prédios modernos de Brasília. Porque nunca consegui esquecer a paixão na sua voz quando você me falava desse projeto. Porque percebi que você estava certa sobre usar o sucesso empresarial para gerar impacto social. E nunca pensou em me contactar, em me mostrar o que havia construído? 1000 vezes, confessou ele. Mas também sabia que havia perdido o direito de compartilhar seus sonhos quando decidi que minha carreira era mais importante que nosso casamento. Isadora afastou-se alguns passos, processando a informação. Durante anos, ela havia guardado rancor contra Damião, convencida de que ele havia descartado seus ideais por pura ambição. Descobrir que não apenas ele havia se lembrado dos seus sonhos, mas os havia tornado realidade, a confrontava com uma realidade mais complexa. Quantas pessoas foram ajudadas por esses centros? Perguntou, mantendo um tom profissional, embora seu coração batesse acelerado. Nos últimos 3 anos, mais de 2.000 mulheres receberam assistência jurídica gratuita, respondeu Damião com um orgulho evidente. Conseguimos resolver favoravelmente 85% dos casos. E os outros 15%? Casos complexos que exigem especialistas externos. Mas nunca deixamos ninguém sem orientação. Isadora aproximou-se da entrada do centro, onde um grupo de mulheres esperava com seus processos. Algumas tinham crianças pequenas, outras pareciam nervosas ou assustadas. Todas buscavam a justiça que o sistema jurídico tradicional frequentemente lhes negava por razões econômicas. Isso é exatamente o que eu queria fazer, murmurou mais para si mesma do que para ele. Eu sei, respondeu Damião suavemente. Por isso nunca tive coragem de contatá-la. Sabia que você havia construído sua própria carreira brilhante e temia que você pensasse que eu estava tentando roubar sua ideia. Roubar minha ideia? Isadora virou-se para ele com surpresa. Damião, isso é magnífico. Você conseguiu fazer com que meu sonho impactasse milhares de pessoas. Mas não com você, replicou ele. E isso sempre foi o meu maior arrependimento. Uma das funcionárias do centro aproximou-se deles, reconhecendo Damião. Bom dia, senhor Alencar. O senhor veio supervisionar as instalações? Só uma visita de trabalho, Carmen, respondeu ele gentilmente. Como estão os casos desta semana? Muito bem, graças a Deus. Ontem conseguimos que Dona Maria recuperasse a guarda de seus filhos e esta manhã conseguimos um acordo de pensão alimentícia muito favorável para a senhora Silva. Isadora observou a interação, notando a familiaridade e respeito mútuo entre Damião e sua funcionária. Aquele não era mais um projeto empresarial para ele, era algo pessoal.
algo que ele vinha alimentando durante anos. Você gostaria de conhecer as instalações? Perguntou Damião esperançoso. Adoraria, respondeu Isadora, surpreendendo-se com a sinceridade de sua resposta. Enquanto caminhavam para a entrada, Isadora percebeu que suas certezas sobre Damião estavam começando a vacilar. O homem que ela havia culpado por 15 anos por escolher o dinheiro em vez do amor, havia estado, em silêncio, honrando os sonhos que um dia haviam compartilhado. Yara Alencar fechou seu laptop com frustração, cercada por livros didáticos e anotações manuscritas, espalhadas por todo o seu quarto. Aos 14 anos, ela tinha a determinação férrea de sua mãe e uma curiosidade insaciável que frequentemente a colocava em apuros. Desta vez, seu projeto escolar sobre empresários de sucesso do Brasil a havia levado por um caminho inesperado. Mamãe está chegando tarde e estressada há 3 semanas, murmurou para si mesma, observando pela janela de seu apartamento em Ipanema. E tudo começou quando ela mencionou que tinha um caso importante. Durante semanas, ela havia notado as mudanças em Isadora, as ligações telefônicas sussurradas, as noites trabalhando até tarde e, especialmente, aquela expressão distante que aparecia quando ela achava que ninguém a observava. Yara havia herdado o instinto investigativo de sua mãe, e algo lhe dizia que aquele caso era diferente de todos os anteriores. Sua pesquisa sobre empresários brasileiros a havia levado a descobrir o nome de Damião Alencar, fundador da Alencar Empreendimentos. O que havia chamado sua atenção não eram suas conquistas empresariais, mas uma fotografia antiga que ela havia encontrado em um artigo de arquivo do jornal O Globo. Era uma imagem de uma cerimônia de formatura na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde um jovem Damião aparecia ao lado de uma mulher que se parecia surpreendentemente com sua mãe. "Não pode ser", sussurrou, aproximando a tela de seu celular para examinar melhor a imagem. A mulher na fotografia tinha o mesmo cabelo castanho, os mesmos olhos expressivos, até o mesmo sorriso que Yara via todas as manhãs no espelho. O artigo mencionava que Damião Alencar havia sido casado brevemente em sua juventude antes de construir seu império empresarial. Não havia nomes específicos, mas as datas coincidiam perfeitamente com o período que sua mãe sempre havia descrito como anos difíceis dos quais prefiro não falar. Yara levantou-se de sua escrivaninha e caminhou em direção à sala, onde as fotografias familiares enfeitavam uma estante de madeira escura. Lá estava sua foto favorita. Ela e sua mãe na praia de Copacabana, quando ela tinha 8 anos, ambas sorrindo sob o sol do verão. Ao lado, uma imagem mais formal de Isadora recebendo seu diploma de advogada, radiante de orgulho e determinação. "Minha filha, já terminou os deveres?" A voz de Isadora na entrada a tirou de seus pensamentos. "Quase, mamãe", respondeu Yara, observando cuidadosamente o rosto de sua mãe. "Como vai seu caso importante?" Isadora parou no ato de tirar os sapatos, uma expressão de alerta cruzando brevemente suas feições. "Por que você pergunta?" "Porque você está trabalhando até muito tarde há semanas, e esta manhã eu ouvi você falando ao telefone sobre alguém chamado Damião", respondeu Yara com a honestidade direta que caracterizava os adolescentes. O silêncio que se seguiu foi tenso. Isadora dirigiu-se à cozinha, movimentos deliberadamente casuais enquanto preparava café. "É um cliente, nada mais. Um caso corporativo complexo." "Damião Alencar?" perguntou Yara, seguindo sua mãe. "O empresário imobiliário." Isadora parou, a cafeteira a meio caminho até a pia. "Como você sabe esse nome?" "Estou fazendo um projeto sobre empresários brasileiros para o colégio", explicou Yara, observando cada microexpressão de sua mãe. "É interessante que você tenha acabado representando alguém tão famoso." "Coincidências acontecem", murmurou Isadora, mas sua voz carecia de convicção.
Yara aproximou-se, com a determinação de alguém que havia herdado genes de litigante. Mamãe, eu encontrei uma foto antiga, de uma formatura universitária. Há um homem que se parece muito com Damião Alencar e há uma mulher que se parece muito com você. A xícara de café escorregou das mãos de Isadora, estilhaçando-se contra o piso de cerâmica com um som que ressoou por todo o apartamento. Os fragmentos de cerâmica espalharam-se como as mentiras cuidadosamente construídas durante 15 anos. Yara, começou Isadora, mas as palavras se recusaram a sair. Você o conhecia de antes, não é? Pressionou Yara, com uma mistura de emoção e medo em sua voz. De muito antes? Isadora abaixou-se para recolher os pedaços quebrados, suas mãos tremendo levemente. Sim, admitiu finalmente. Eu o conhecia de antes. Quanto antes? Desde a universidade. Isadora endireitou-se, enfrentando finalmente o olhar inquisitivo de sua filha. Nós éramos colegas de classe. Só colegas de classe? Yara cruzou os braços, uma postura que havia copiado diretamente de sua mãe durante seus interrogatórios legais. Isadora observou sua filha, vendo nela a mesma inteligência penetrante que havia herdado, a mesma incapacidade de aceitar meias-verdades. Era impossível mentir mais para ela, especialmente quando seus próprios genes de investigadora estavam claramente em ação. Não, sussurrou finalmente. Não só colegas de classe. Então o quê? Isadora sentou-se pesadamente em uma das cadeiras da cozinha, sentindo o peso de 15 anos de segredos pressionando sobre seus ombros. Damião Alencar foi meu marido, Yara. Há muito tempo antes de você nascer, nós éramos casados. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de parede. Yara processou a informação, sua mente adolescente conectando pontos que havia tentado juntar durante semanas. E meu pai? Perguntou finalmente, com uma voz que soava mais baixa do que o habitual. Meu pai, que supostamente vive na Argentina? Isadora fechou os olhos, sabendo que havia chegado o momento de enfrentar a verdade que ela havia evitado por tanto tempo. O escritório de Júlia havia se tornado um centro de operações de guerra jurídica. Documentos, fotografias e extratos bancários cobriam cada superfície disponível, enquanto 3 monitores mostravam diferentes bancos de dados financeiros. Isadora havia passado 6 horas revisando evidências, mas o que ela acabara de descobrir a havia deixado sem fôlego. Júlia, você precisa ver isso, disse com voz tensa, apontando para a tela central. Os registros de transferências da Investimentos Atlântico mostram algo muito interessante. Júlia aproximou-se, ajustando seus óculos enquanto estudava os números na tela. O que estou vendo exatamente? Pagamentos regulares durante os últimos 6 meses para Helena Costa, explicou Isadora, destacando as linhas relevantes. A noiva de Damião tem recebido R$50 mil mensais da empresa que está processando o noivo. Nossa Senhora, murmurou Júlia, sentando-se. Você tem certeza de que é a mesma Helena? Isadora abriu outra janela no computador, mostrando fotos de eventos sociais onde apareciam Damião e Helena juntos. A mesma. Helena Costa, 32 anos, supostamente consultora de marketing independente. Mas, segundo esses registros, sua única cliente real tem sido a Investimentos Atlântico. A traição era evidente e dolorosa de contemplar. Durante meses, enquanto Damião havia confiado em Helena, compartilhando com ela suas preocupações sobre a ação e suas estratégias de defesa, ela havia estado vazando informações diretamente para seus inimigos. Como ele não previu isso? Perguntou Júlia. Damião é um homem de negócios experiente. Porque ele estava apaixonado, respondeu Isadora com amargura. Ou pelo menos assim ele acreditava. Helena é bonita, inteligente e lhe dizia exatamente o que ele queria ouvir.
Isadora continuou navegando pelos arquivos, descobrindo mais detalhes sórdidos da conspiração. Helena não apenas havia fornecido informações privilegiadas sobre as defesas legais de Damião, mas também havia orquestrado situações para que ele tomasse decisões empresariais que posteriormente seriam usadas contra ele no julgamento. "Olha isso", disse Isadora, abrindo um arquivo de e-mails. Helena convenceu Damião a acelerar o projeto de Salvador, argumentando que seria uma boa estratégia midiática. Mas esse projeto é precisamente um dos que estão sendo questionados na ação. "Isso é mais do que uma traição romântica", observou Júlia. "É sabotagem empresarial coordenada." O celular de Isadora vibrou com uma mensagem de Damião. "Podemos nos reunir esta tarde? Tenho novidades sobre Helena." "Fala do diabo", murmurou Isadora, mostrando a mensagem à sua sócia. "Parece que ele também descobriu algo." 2 horas depois, Marisa encontrou-se com Danilo em um café discreto perto do Parque Ibirapuera. Ele parecia exausto, com olheiras profundas e uma barba por fazer que lhe dava um ar vulnerável que ela não via desde os tempos da faculdade. "Isadora desapareceu", anunciou sem rodeios quando Marise sentou-se à sua frente. "Fui ao apartamento dela esta manhã e estava vazio. Todos os móveis, as roupas, tudo. Desapareceu como?" perguntou Marise, embora tivesse suas suspeitas. "Como se nunca tivesse morado lá", respondeu Danilo, mexendo mecanicamente em seu café. "Ontem mesmo jantamos juntos falando sobre nossos planos de casamento para o ano que vem." Marise respirou fundo, preparando-se para dar o golpe final. "Danilo, preciso te mostrar algo." Pegou seu tablet e mostrou os extratos bancários que havia descoberto. Observou seu rosto mudar da confusão para a compreensão e finalmente para uma devastação completa. R$50 mil por mês, leu ele em voz baixa. "Durante 6 meses. Tem mais", continuou Marise, mostrando os e-mails interceptados. "Ela vinha relatando cada conversa que vocês tiveram sobre o caso legal." Danilo recostou-se na cadeira, fechando os olhos como se tentasse processar uma realidade muito dolorosa. "Quanto tempo você sabe disso?" "Desde esta manhã", admitiu ela. "Queria ter todas as provas antes de te contar." 3 anos, murmurou ele. 3 anos da minha vida com alguém que me traiu desde o começo. Marise sentiu uma pontada de compaixão pelo homem à sua frente. Apesar de tudo o que havia acontecido entre eles, vê-lo tão desolado a doía de forma inesperada. "Sinto muito, Danilo", disse suavemente. "Sei que você a amava." "Amava?" Danilo abriu os olhos, olhando-a diretamente. "Marise, eu nunca deixei de te amar. Isadora era uma tentativa desesperada de preencher um vazio que só você havia preenchido." O silêncio entre eles carregou-se de emoções não resolvidas e verdades que finalmente vinham à tona. O apartamento de Marise havia sido um refúgio de tranquilidade por anos, mas naquela noite parecia carregado de tensão. Ximena estava sentada no sofá da sala, de braços cruzados, e uma expressão que misturava dor, confusão e determinação adolescente. 3 dias haviam se passado desde sua discussão na cozinha, 3 dias de silêncios constrangedores e olhares evasivos. "Mãe, não posso continuar assim", declarou Ximena quando Marise entrou pela porta. "Preciso que me diga a verdade, toda a verdade." Marise deixou sua bolsa perto da entrada, tirando os sapatos com movimentos lentos. Sabia que aquele momento era inevitável, mas isso não o tornava mais fácil. Durante 15 anos, ela havia protegido sua filha de uma realidade complexa, mas agora essa proteção havia se tornado uma prisão de mentiras. "A verdade sobre o que exatamente?", perguntou, embora ambas soubessem perfeitamente do que estavam falando. "Sobre meu pai", respondeu Ximena, levantando-se do sofá. "Porque depois de pesquisar mais, descobri que Danilo Orellana nasceu no mesmo dia em que você sempre me disse que meu pai nasceu."
e que estudou na mesma universidade onde você estudou e que se casou exatamente no ano que você sempre evita mencionar quando fala do seu passado. Marise dirigiu-se à cozinha, precisando fazer algo com as mãos para canalizar seu nervosismo. Ximena, há coisas do passado que são complicadas de explicar. Não, gritou Ximena seguindo-a. Não mais meias-verdades, não mais evasivas. Sou suficientemente madura para lidar com a realidade, mãe. Danilo Orellana é meu pai. O silêncio se estendeu entre elas como uma ferida aberta. Marise encostou-se na bancada, sentindo o peso de 15 anos de segredos pressionando sobre seus ombros. Nos olhos de sua filha, viu uma determinação que conhecia bem, porque era idêntica à sua própria. Sim, sussurrou finalmente. Danilo é seu pai biológico. Ximena deixou-se cair em uma das cadeiras da cozinha, como se as pernas tivessem falhado. E ele sabe? Não, admitiu Marise, aproximando-se cautelosamente. Nunca lhe contei. Por quê? A voz de Ximena era quase inaudível. Por que você me mentiu a vida toda? Por que mentiu para ele? Marise sentou-se em frente à filha, buscando as palavras certas para explicar decisões que havia tomado quando era pouco mais velha do que Ximena agora. Porque quando descobri que estava grávida, Danilo e eu já tínhamos nos separado. Ele havia escolhido a carreira dele em vez do nosso casamento. E eu não queria ser vista como alguém que usa um filho para reter um homem. Mas ele tinha o direito de saber, replicou Ximena, as lágrimas começando a escorrer por suas bochechas. Ele tinha o direito de decidir se queria ser meu pai. Você tinha 3 meses quando me separei dele, explicou Marise, sentindo seu próprio choro ameaçando. Eu era tão jovem, estava tão magoada. Pensei que seria melhor para todos se ele simplesmente desaparecesse da sua vida. Melhor para quem? Perguntou Ximena com amargura. Melhor para você, que não tinha que lidar com um ex-marido complicado? Ou melhor para ele, que pôde construir seu império sem os incômodos de uma filha? Melhor para você, respondeu Marise com veemência. Não queria que você crescesse se sentindo uma obrigação, como algo que havia arruinado os planos do seu pai. Ximena limpou as lágrimas com o dorso da mão, um gesto que era pura Marise. E se ele tivesse querido estar presente? E se ele tivesse querido ser um bom pai? Não sei, admitiu Marise. Essa é a verdade mais dolorosa de todas. Nunca lhe dei a oportunidade de escolher. E agora? Perguntou Ximena. Você ainda pensa em manter isso em segredo enquanto trabalha no caso dele? Marise passou as mãos pelo cabelo, sentindo-se abrumada pela complexidade da situação. Não sei, filha. Tudo isso é muito mais complicado do que imaginei. Quero conhecê-lo, declarou Ximena de repente. Quero conhecer meu pai. Ximena, não, mãe. Por 14 anos você me negou a possibilidade de ter um pai. Agora que sei quem ele é, que ele está aqui em São Paulo, você não pode pedir que eu continue fingindo que ele não existe. Marise observou sua filha, vendo nela uma força e determinação que a enchiam de orgulho e terror em partes iguais. Ximena havia herdado o melhor dos 2 pais, a inteligência analítica de Marise e a determinação inabalável de Danilo. Se você for conhecê-lo, disse finalmente, tem que ser da maneira certa. Não como um segredo, não às escondidas. Isso significa que você vai contar a ele? Marise assentiu lentamente, sabendo que estava prestes a mudar não apenas sua vida, mas as vidas das 3 pessoas mais importantes nessa história. Sim, vou contar a ele. O Hospital Albert Einstein impunha-se como uma cidade dentro da cidade, com seus corredores infinitos e o constante murmúrio de atividade médica. Marise caminhava pelo corredor de cardiologia com passos apressados, seu coração batendo com uma mistura de medo e esperança. A ligação havia chegado naquela manhã, interrompendo uma reunião crucial sobre o caso de Danilo. Sua mãe sofreu um infarto, explicara o Dr. Ricardo ao telefone. Precisamos vê-la o quanto antes para discutir as opções de tratamento. Carmen Quiroga,
de 72 anos, havia sido o pilar de fortaleza na vida de Marise. Depois que seu pai morrera quando ela tinha apenas 12 anos, Carmen havia trabalhado incansavelmente como costureira em sua cidade natal de Campinas, para garantir que sua filha pudesse estudar direito em São Paulo. Vê-la agora conectada a máquinas na unidade de terapia intensiva era devastador. "Como ela está?", perguntou Marise, aproximando-se da cama onde sua mãe parecia frágil e pequena entre os lençóis brancos. "Estável, mas complicada", respondeu o doutor. Ricardo, um homem mais velho de óculos que inspirava confiança. Ela desenvolveu uma cardiomiopatia dilatada severa. Seu coração está funcionando com apenas 30% da sua capacidade. O que isso significa exatamente? Ximena havia chegado direto do colégio, ainda com seu uniforme escolar, e agarrou-se à mão da mãe em busca de apoio. "Significa que ela precisa de um tratamento muito específico", explicou o médico com cuidado. "Há um procedimento experimental nos Estados Unidos, na Clínica Mayo, que poderia ser eficaz em casos como o da sua avó." Experimental. Marise sentiu como se o chão se movesse sob seus pés. "É uma técnica de regeneração celular que apresentou resultados promissores", continuou o doutor. "Mas não está disponível aqui no Brasil, e o custo..." Deixou a frase incompleta, mas a mensagem estava clara. Naquela noite, de volta ao seu apartamento, Marise sentou-se em frente ao seu computador procurando informações sobre o tratamento. Os números que encontrou a deixaram sem fôlego. R$200 mil, sem incluir as despesas de estadia nos Estados Unidos por 3 meses. Era uma quantia que ela não tinha e que suas economias e seguro-saúde não cobririam. "Poderíamos vender o apartamento", sugeriu Ximena, que havia estado lendo por cima do ombro da mãe. "Não seria suficiente", murmurou Marise, calculando mentalmente. "E além disso, precisaríamos do dinheiro imediatamente. A avó não pode esperar meses por um processo de venda." Ximena afastou-se em direção à janela, observando as luzes de São Paulo. "E se pedíssemos ajuda a ele?" "A quem?", perguntou Marise, embora soubesse perfeitamente a quem sua filha se referia. "Ao meu pai, a Danilo." Ximena virou-se para ela com determinação. "Ele é rico, mãe. R$200 mil para ele são como R$20 para nós." "Não posso fazer isso, Ximena", respondeu Marise, negando com a cabeça. "Não posso pedir dinheiro a ele depois de ter ocultado sua existência por 15 anos. "Então diga a verdade", insistiu Ximena. "Conte que eu sou sua filha e depois peça ajuda. Qualquer pai decente desejaria ajudar a salvar a vida da avó de sua filha." Marise observou Ximena, surpresa pela maturidade de seu raciocínio. Aos 14 anos, sua filha estava demonstrando uma sabedoria emocional que a ela havia levado décadas para desenvolver. "Não seria justo", murmurou Marise. "Seria como chantageá-lo emocionalmente." "E deixar a avó morrer por seu orgulho é justo?", replicou Ximena, com uma dureza que doeu mais do que um tapa. Naquela noite, Marise não conseguiu dormir. Ficou sentada junto à janela de seu quarto, observando a cidade que dormia, enquanto ela lutava com a decisão mais difícil de sua vida. Carmen Quiroga havia sacrificado tudo para lhe dar uma oportunidade de estudar e triunfar. Agora era sua vez de tomar decisões difíceis para salvar a mulher que a havia criado. Às 3 da madrugada, seu telefone vibrou com uma mensagem. A princípio, pensou que seria do hospital, mas o nome na tela a surpreendeu. Danilo Orellana. "Você está acordada? Preciso falar com você sobre algo importante." "É urgente." Marise olhou a mensagem por vários minutos, perguntando-se se o universo tinha um senso de humor particularmente cruel. O homem a quem havia considerado pedir ajuda estava escrevendo para ela exatamente no momento em que mais precisava. "Estou acordada", respondeu finalmente. "O que houve? Podemos nos encontrar amanhã cedo? Tem algo que você precisa saber antes do julgamento. Algo sobre nós."
O Café Florence, na Avenida Paulista, havia se tornado território neutro para Marise e Danilo nas últimas semanas. Era um lugar discreto, frequentado por profissionais que valorizavam a privacidade, perfeito para conversas que não podiam acontecer em seus escritórios. Naquela manhã de novembro, porém, a atmosfera entre eles era diferente, carregada de uma urgência que nenhum dos dois sabia como manejar. Danilo chegou primeiro, escolhendo uma mesa no canto mais afastado. Usava terno, mas parecia ter dormido pouco, com olheiras que falavam de noites em claro. Quando Marise apareceu, notou imediatamente que ela também parecia exausta, embora tentasse manter sua compostura profissional habitual. "Obrigado por vir tão cedo", disse ele, levantando-se para recebê-la. "Sei que você tem um dia complicado." "Sempre tenho ultimamente", respondeu Marise, sentando-se à sua frente. O que era tão urgente que não podia esperar? Danilo respirou fundo, como alguém que se prepara para pular de um penhasco. "Ontem à tarde, enquanto revisava alguns documentos financeiros antigos, encontrei algo que me deixou sem ar." Tirou de sua pasta uma pasta Manila e a colocou sobre a mesa. "Transferências bancárias que fiz 15 anos atrás. Pagamentos que eu havia completamente esquecido até ontem." Marise franziu a testa, sem entender para onde a conversa se dirigia. "Que tipo de pagamentos?" "Pagamentos mensais ao Hospital Albert Einstein", disse Danilo, abrindo a pasta. "Especificamente ao Departamento de Ginecologia e Obstetrícia. Começaram exatamente 3 meses depois de você ir embora." A cor desapareceu do rosto de Marise. Suas mãos começaram a tremer levemente enquanto ela olhava os documentos que Danilo havia estendido sobre a mesa. "Não estou entendendo", murmurou, embora uma parte terrível dela estivesse começando a entender. "No início pensei que era um erro", continuou Danilo, sua voz ganhando intensidade. "Mas depois lembrei que minha secretária da época, Paula, tinha uma irmã que trabalhava em admissões do hospital. Uma mulher muito fofoqueira que sempre sabia de tudo sobre todos." Marise sentiu como se o chão estivesse se desmoronando sob seus pés. "Danilo, Paula me contou que havia visto seu nome nos registros de maternidade", disse ele, olhando-a diretamente nos olhos. "Ela me disse que você havia dado à luz a uma menina e que você havia colocado nos documentos que o pai era desconhecido. Como você pôde?" "Eu paguei seu tratamento médico, Marise", interrompeu o Danilo. "Paguei o parto, paguei os exames pós-natais, paguei tudo, de forma anônima, através de uma fundação beneficente que criei especificamente para isso." As lágrimas começaram a escorrer pelas bochechas de Marise, sem que ela pudesse controlá-las. "Sabia? Todo esse tempo você sabia que Ximena era sua filha?" "Eu suspeitava", admitiu ele, "mas nunca tive certeza até vê-la há 2 semanas." "Viu ela?" "Quando?" Danilo pegou seu telefone e mostrou uma fotografia. Era Ximena saindo do colégio, carregando sua mochila escolar e rindo com uma amiga. "Contratei um investigador particular", confessou. "Precisava saber se minhas suspeitas estavam corretas." Marise ficou sem palavras, processando a magnitude da revelação. Por 15 anos, ela acreditara ter protegido com sucesso o segredo, quando na realidade Danilo havia estado pagando por sua filha desde o início. "Por quê?", conseguiu perguntar finalmente. "Por que pagou se não tinha certeza?" "Porque se houvesse a menor possibilidade de que fosse minha filha, eu não podia permitir que você e ela passassem necessidades por minha culpa", respondeu ele com voz embargada. "Porque eu te amava, Marise, e embora você me odiasse, eu não podia suportar a ideia de que você sofresse economicamente." "Eu nunca te odiei", sussurrou ela. "Estava magoada, confusa, assustada, mas nunca te odiei." "Ela sabe a verdade?", perguntou Danilo suavemente. Marise assentiu. "Descobriu há alguns dias. Ela é muito inteligente, demais para o próprio bem às vezes." "E o que ela pensa de mim?" "Ela quer te conhecer", admitiu Marise. "Ela quer conhecer seu pai."
O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não desconfortável. Ambos estavam processando 15 anos de segredos, mal-entendidos e decisões que haviam tomado, acreditando que era o melhor para todos. Tem mais uma coisa, disse Marise finalmente, sabendo que não podia continuar escondendo a crise atual. Minha mãe está no hospital. Ela precisa de um tratamento nos Estados Unidos que custa R$ 200.000. Danilo não hesitou nem por um segundo. Farei as transferências esta mesma manhã. Você não pode? Sim, posso, interrompeu a ele firmemente. É minha responsabilidade, como pai de Ximena, como o homem que te ama e como alguém que deve muito tempo perdido. O Parque Ibirapuera ostentava suas cores outonais mais belas naquela tarde de sábado. As folhas douradas e avermelhadas criavam um tapete natural sob os pés dos visitantes, enquanto o sol de novembro filtrava sua luz morna entre os galhos das árvores centenárias. Marise caminhava com Ximena pelo caminho principal, ambas nervosas, mas decididas a enfrentar o momento que mudaria suas vidas para sempre. Você tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou Marise pela 5ª vez em meia hora. Mãe, por favor, respondeu Ximena, ajustando o cachecol que havia escolhido cuidadosamente para a ocasião. Esperei 14 anos para conhecer meu pai. Não vou mudar de ideia agora. Haviam combinado de se encontrar perto do Monumento às Bandeiras, um lugar emblemático que parecia apropriado para uma ocasião tão especial. Danilo já estava lá quando chegaram, de pé, perto do lago, contemplando o reflexo do edifício no espelho d'água. Vestido casualmente, com um suéter de lã azul marinho e calças escuras, uma tentativa consciente de não parecer muito formal ou intimidador. Ali está, murmurou Marise, apontando discretamente para onde Danilo estava. Ximena seguiu a direção do olhar da mãe e parou bruscamente. Vê-lo pessoalmente era diferente das fotografias que ela havia encontrado na internet. Ele era mais alto do que ela imaginara, com uma postura que irradiava segurança, mas também uma vulnerabilidade que só ela parecia capaz de detectar. Ele se parece comigo, sussurrou, tocando inconscientemente o queixo. Temos a mesma forma da mandíbula e os mesmos olhos, acrescentou Marise suavemente. Você sempre teve os olhos dele. Danilo os viu se aproximar e sentiu como se o tempo tivesse parado. A jovem que caminhava em sua direção era uma mistura perfeita de Marise e ele mesmo, mas com uma personalidade que irradiava de sua maneira de andar, da forma como mantinha a cabeça erguida. Era inegavelmente sua filha. Olá! Disse Ximena quando chegaram até ele, com uma voz que tentava soar casual, mas que tremia levemente. Eu sou Ximena. Olá, Ximena, respondeu Danilo, estendendo a mão para apertar a dela. Eu sou Danilo. É uma honra conhecê-la finalmente. O aperto de mãos estendeu-se um momento a mais do que o normal, ambos se estudando mutuamente, buscando semelhanças e conexões nos gestos um do outro. Minha mãe me contou muito sobre você, mentiu Ximena diplomaticamente, provocando um sorriso triste em Marise. Imagino que nem tudo de bom, respondeu Danilo com um sorriso que era idêntico ao de sua filha. Bem, ela disse que você era teimoso, ambicioso e que gostava de conseguir o que quer, enumerou Ximena com um sorriso travesso. Mas também que você era inteligente, trabalhador e que fazia o melhor cappuccino de todo São Paulo. Danilo começou a rir, uma risada genuína que iluminou todo o seu rosto. Você ainda se lembra disso? Perguntou a Marise. Algumas coisas não se esquecem, respondeu ela suavemente. Os três caminharam lentamente ao redor do lago, uma família improvisada tentando encontrar seu ritmo. Ximena, com a curiosidade natural de uma adolescente, bombardeou Danilo com perguntas sobre seu trabalho, seus hobbies, suas viagens. Ele respondia com paciência e entusiasmo, claramente fascinado pela inteligência e personalidade de sua filha. É verdade que você tem uma fundação que ajuda mulheres?
Perguntou Ximena durante uma pausa na conversa. Sim, respondeu Danilo, olhando de soslaio para Marise. Foi inspirada em um sonho que sua mãe tinha quando éramos jovens. Mamãe me contou que sempre quis ajudar mulheres que não podiam pagar advogados, disse Ximena. Diz que é por isso que ela estudou direito. Sua mãe é uma mulher extraordinária, disse Danilo sinceramente. Sempre foi, mas agora é ainda mais impressionante. Marise sentiu uma pontada de emoção com as palavras de Danilo, mas foi Ximena quem capturou o momento perfeitamente. Sabe o que me parece estranho? Disse a adolescente, parando ao lado de uma das estátuas do parque. Que vocês dois dedicaram suas vidas a ajudar as mesmas pessoas, mas separadamente. É como se vocês estivessem destinados a trabalhar juntos. O comentário inocente de Ximena criou um silêncio carregado de possibilidades entre seus pais. Você acha que... Começou Danilo, olhando para Marise. Você acha que poderíamos tentar ser uma família? Não como antes, mas como algo novo, construído sobre o que aprendemos? Ximena olhou ansiosamente para sua mãe, seus olhos brilhando com esperança. Acho, disse Marise cuidadosamente, que poderíamos começar como amigos que compartilham uma filha extraordinária e ver o que acontece a partir daí. Me parece perfeito, sorriu Danilo. Temos todo o tempo do mundo para descobrir. O Fórum Criminal de São Paulo nunca havia parecido tão imponente como naquela manhã de dezembro. Suas colunas neoclássicas erguiam-se contra um céu cinzento que ameaçava chuva, enquanto jornalistas se aglomeravam nas escadas, esperando o veredito do caso que havia capturado a atenção do setor empresarial brasileiro. Marise subiu os degraus com a confiança de quem havia preparado meticulosamente cada argumento, cada prova, cada possível objeção. Danilo a esperava no saguão acompanhado por Ximena, que havia conseguido autorização da escola para presenciar o julgamento que determinaria o futuro de seu pai. A adolescente usava seu melhor vestido e uma expressão de determinação que era pura Marise, misturada com a tenacidade empresarial de Danilo. Pronta? Perguntou Danilo a Marise quando ela se aproximou. Mais do que pronta, respondeu ela, ajustando sua beca. Vamos mostrar que Rodrigo Santamaria e seus cúmplices escolheram o homem errado para tentar destruir. A sala de audiências estava lotada. Em um canto, sentavam-se os representantes da Mediterrâneo Investimentos, com seus advogados de aspecto sério e expressões confiantes. Do lado oposto, Danilo ocupava seu lugar junto à equipe jurídica liderada por Marise, que havia reunido um arsenal de evidências que prometiam mudar o curso da batalha legal. O juiz Armando, um homem de 60 anos conhecido por seu rigor e imparcialidade, chamou a ordem e a sala mergulhou em um silêncio expectante. Doutora Quiroga, anunciou o juiz, pode apresentar sua alegação final. Marise levantou-se com elegância, caminhando para o centro da sala. Por 3 meses, ela havia preparado aquele momento, sabendo que não apenas defendia uma empresa, mas o futuro de milhares de funcionários e, mais pessoalmente, a vida do homem que havia voltado a amar. Excelências, começou com voz clara e ressoante. Durante as últimas semanas, demonstramos que esta demanda não é o que parece. Não é uma reclamação legítima por práticas comerciais desleais. É uma vingança orquestrada, uma tentativa sistemática de destruir uma empresa próspera por meio da manipulação, da espionagem corporativa e da traição pessoal. Prosseguiu apresentando as evidências dos pagamentos secretos a Isadora, os e-mails interceptados e o histórico de Rodrigo Santamaria como ex-sócio ressentido. Cada documento, cada depoimento, cada prova havia sido cuidadosamente articulada para criar uma narrativa irrefutável. Os demandantes alegam que a Orelana Desenvolvimento danificou o meio ambiente, continuou Marise, mostrando fotografias dos complexos residenciais.
Mas as evidências mostram que cada projeto inclui áreas verdes superiores às exigidas por lei, centros comunitários e serviços sociais gratuitos que beneficiam as comunidades locais. O momento culminante chegou quando Marise apresentou o depoimento de Carmen Herrera, uma ex-funcionária da Mediterrâneo Investimentos que havia decidido testemunhar depois de conhecer a verdade sobre a conspiração. Excelências, disse Carmen do púlpito com voz trêmula, mas firme. Trabalhei por 2 anos na Mediterrâneo Investimentos. Fui testemunha direta de como o Sr. Santa Maria planejou esta demanda como vingança pessoal. Vi os pagamentos à senhorita Moreno, ouvi as conversas sobre sabotar os projetos do Sr. Orellana. O silêncio na sala era absoluto. Os advogados da parte demandante trocaram olhares nervosos, claramente surpreendidos por este depoimento inesperado. Marise aproveitou o momento para seu golpe final. Este caso nunca foi sobre justiça ambiental ou práticas comerciais. Foi sobre um homem despechado que não conseguiu aceitar que seu antigo sócio escolheu a integridade sobre o lucro rápido. Quando terminou sua alegação, os aplausos espontâneos do público encheram a sala antes que o juiz pudesse chamar a ordem. Danilo a observava com uma mistura de admiração e amor, que não tentava esconder, enquanto Ximena batia palmas orgulhosa pela inteligência de sua mãe. O juiz retirou-se para deliberar, e durante a espera de 2 horas que se seguiu, Marise, Danilo e Ximena permaneceram juntos em um banco do corredor. Não falaram muito, mas a conexão entre os 3 era palpável. Quando foram chamados de volta à sala, o juiz Armando tinha uma expressão que não revelava nada. Depois de considerar cuidadosamente todas as evidências apresentadas, anunciou: este tribunal constata que a demanda carece de fundamento legal e que, além disso, há evidências suficientes de que foi apresentada de má-fé. O veredicto foi unânime. A Orellana Desenvolvimento não apenas foi isentada de todas as acusações, mas também recebeu uma contrademanda por danos e prejuízos contra a Mediterrâneo Investimentos. Quando saíram do fórum criminal, Danilo tomou as mãos de Marise entre as suas. Você não apenas salvou minha empresa, disse ele, com os olhos brilhando de emoção. Você me salvou. O apartamento de Danilo no bairro nobre de Jardim Europa havia sido transformado para a ocasião. As luzes suaves criavam uma atmosfera íntima, enquanto as vistas panorâmicas de São Paulo brilhavam como um manto de estrelas através das janelas. Era uma celebração privada, apenas para 3 pessoas que haviam compartilhado uma vitória que ia muito além do jurídico. Nunca tinha visto a mamãe tão radiante, comentou Ximena, observando Marise da varanda. Sua mãe conversava animadamente com Danilo sobre os próximos passos após a vitória judicial, mas havia algo diferente em sua postura, em seu sorriso, na maneira como se movia pelo espaço. Acho que é a primeira vez em anos que ela não precisa lutar contra o mundo inteiro, respondeu Danilo, juntando-se à filha na varanda. Sua mãe ficou tanto tempo no modo sobrevivência que havia esquecido como é simplesmente viver. Ximena assentiu, compreendendo mais do que seus 14 anos sugeriam. Sabe o que mais gosto de tudo isso? O quê? Que finalmente tenho uma família completa, disse com um sorriso que iluminou todo o seu rosto. E não só isso, mas meus pais se respeitam. Minhas amigas sempre reclamam que os pais delas, separados, se odeiam. Danilo sentiu uma pontada de emoção com as palavras de sua filha. Eu nunca deixei de respeitar sua mãe, Ximena. Mesmo quando eu achava que ela me odiava, sabia que ela era a mulher mais extraordinária que eu conhecia. E agora? Agora sei que ela também é a mais forte, a mais corajosa e a melhor mãe que você poderia ter. Marise aproximou-se deles com uma taça de champanhe na mão. Do que estão falando minhas 2 pessoas favoritas? Do incrível que você é,
respondeu Ximena sem hesitar. E dos planos para o futuro? Ah, os planos, sorriu Marise, trocando um olhar significativo com Danilo. É disso mesmo que queria falar. Durante as últimas semanas, enquanto preparavam o caso, Marise e Danilo haviam começado a imaginar possibilidades que iam além da resolução legal. A conexão intelectual que haviam redescoberto, combinada com a paixão compartilhada pela justiça social, havia semeado a semente de algo muito mais ambicioso. Eu estava pensando, começou Marise, na sua proposta de transformar parte da Orelana Desenvolvimento em uma fundação. E? Perguntou Danilo esperançoso. Quero algo maior, declarou ela com a determinação que tanto ele quanto Yara conheciam bem. Quero criar a maior rede de assistência jurídica gratuita do Brasil, não só em São Paulo, mas em cada estado. Os olhos de Danilo se iluminaram. Você está falando de uma aliança empresarial? Estou falando de uma revolução social, corrigiu Gabriela. Imagine, centros legais em cada cidade importante, conectados por tecnologia, compartilhando recursos e conhecimentos. Mulheres no Rio Grande do Sul poderiam acessar a mesma qualidade de assessoria legal que em São Paulo. Yara aplaudiu entusiasmada. Seria como ter superpoderes legais. Exatamente, riu Gabriela. E o melhor é que seria autossustentável. Os casos corporativos rentáveis financiariam os serviços gratuitos. Danilo se aproximou dela, tomando suas mãos. Você está disposta a ser minha sócia nisso? Oficialmente? Estou disposta a ser muito mais que sua sócia, respondeu Gabriela, surpreendendo-se a si mesma com sua própria ousadia. Estou disposta a construir algo que nenhum dos dois poderia lograr sozinho. Estão se declarando de novo? Perguntou Yara com um sorriso travesso. Estamos nos declarando como equipe, corrigiu Danilo, sem soltar as mãos de Gabriela. Uma equipe que inclui a melhor investigadora adolescente de São Paulo. Posso escolher o nome da fundação? Perguntou Yara animada. O que você tem em mente? Perguntou Gabriela. Fundação Esperança Legal, declarou Yara sem hesitar. Porque isso é o que vocês fazem. Dão esperança às pessoas que acreditam que o sistema legal não é para elas. Gabriela e Danilo trocaram olhares, reconhecendo a sabedoria de sua filha. Naquele momento, os três entenderam que não só haviam ganhado um caso legal, mas haviam encontrado seu propósito conjunto. Fundação Esperança Legal, repetiu Danilo, erguendo sua taça. Para novos começos e segundas chances. Para a família que nunca pensei que teria, acrescentou Gabriela. Por ter os pais mais incríveis do mundo, concluiu Yara. Enquanto brindavam na varanda, com São Paulo estendida a seus pés, os três sabiam que estavam construindo algo que transcenderia suas próprias vidas. O Hotel Unique estava decorado para a gala anual da Associação de Advogados de São Paulo, o evento mais prestigioso do setor jurídico brasileiro. Gabriela se observou no espelho de seu quarto, ajustando o elegante vestido azul marinho que havia escolhido para a ocasião. Naquela noite, ela receberia o prêmio Advogada do Ano, um reconhecimento que coroava não só sua vitória no caso Pereira, mas toda uma carreira de excelência profissional. Você está deslumbrante, mãe, disse Yara da porta. Ela mesma, elegante em um vestido verde esmeralda que destacava seus olhos, tão parecidos com os do pai. Obrigada, filha, sorriu Gabriela, percebendo como sua filha havia amadurecido nos últimos meses. O relacionamento com Danilo havia trazido estabilidade e confiança a toda a família. O salão principal do hotel fervilhava de atividade quando chegaram. Os mais importantes juristas, empresários e políticos do Brasil se misturavam em um ambiente de celebração e networking. Gabriela foi recebida com felicitações e reconhecimento por todos os lados, mas seus olhos buscavam instintivamente Danilo entre a multidão.
O encontrou perto do palco, conversando com o presidente da Associação de Advogados. Vestia um smoking que lhe caía perfeitamente, e quando seus olhares se cruzaram através do salão, o sorriso que ele lhe dedicou a fez sentir como se fosse a única mulher na sala. "Senhoras e senhores", anunciou o mestre de cerimônias, "é hora de prosseguir com a entrega do prêmio mais importante da noite." Gabriela foi escoltada ao palco entre aplausos entusiasmados. Quando recebeu o troféu, uma elegante escultura de cristal que representava a balança da justiça, sentiu uma emoção que ia além da conquista profissional. Era o reconhecimento de uma mulher que havia lutado contra todas as adversidades para chegar ao topo de sua profissão. "Este prêmio não é só meu", começou seu discurso, sua voz clara e emocionada ressoando por todo o salão. "É de todas as mulheres que lutam pela justiça, de todos os advogados que acreditam que o direito deve servir à sociedade, e especialmente daqueles que me apoiaram nos momentos mais difíceis." Fez uma pausa, procurando Danilo na plateia. Às vezes a vida nos apresenta segundas chances disfarçadas de desafios profissionais. Há alguns meses, aceitei um caso que mudou não só minha carreira, mas minha vida inteira. Me lembrou que a excelência profissional sem conexão humana é vazia, mas que quando combinamos nossas paixões profissionais com nossos corações, podemos criar algo verdadeiramente transformador. A plateia escutava atentamente, muitos reconhecendo a referência velada ao caso que havia chamado a atenção de todo o Brasil. "Este ano não só defendi uma empresa", continuou Gabriela, "redescobri o significado da família, da colaboração e do amor que transcende o tempo e as circunstâncias." Quando desceu do palco, Danilo a esperava com um ramo de rosas brancas, as mesmas flores que ele lhe havia dado no dia da formatura universitária, 25 anos atrás. "Como você se lembrou delas?", perguntou ela, tomando as flores com mãos trêmulas. "Nunca as esqueci", respondeu ele suavemente. "Assim como nunca te esqueci." Antes que Gabriela pudesse responder, Danilo se ajoelhou no meio do salão, cheio dos profissionais mais importantes do Brasil. O murmúrio de conversas parou abruptamente quando todos perceberam o que estava acontecendo. "Gabriela Pereira", disse ele com voz alta e clara, tirando uma caixa de veludo azul. "15 anos atrás, cometi o maior erro da minha vida ao te deixar ir. Durante todo esse tempo, guardei isso, esperando a oportunidade de corrigir esse erro." Abriu a caixa, revelando o anel de noivado original que havia comprado para ela 2 décadas atrás, agora acompanhado por uma aliança de casamento que combinava. "Você me daria a oportunidade de ser seu marido de novo? De construir a vida que deveríamos ter tido sempre?" O silêncio no salão era absoluto. 500 dos profissionais mais influentes do Brasil prendiam a respiração esperando a resposta. Gabriela olhou para Danilo, depois para Yara, que a observava com lágrimas de felicidade nos olhos, e finalmente para a plateia que havia testemunhado seu maior triunfo profissional. "Sim", disse ela finalmente, com um sorriso que iluminou todo o seu rosto. "Sim, quero me casar com você." Os aplausos que se seguiram foram ensurdecedores, mas nem Gabriela nem Danilo os ouviram. Estavam perdidos em um beijo que havia esperado 15 anos para acontecer, cercados pelo amor de sua filha e o apoio de uma comunidade que havia presenciado não apenas uma reconciliação romântica, mas o nascimento de uma nova era em suas vidas. 6 meses depois, a Catedral da Sé brilhava sob o sol primaveril de São Paulo. Suas torres gêmeas se erguiam majestosas contra um céu azul sem nuvens, enquanto os sinos badalavam anunciando uma celebração que havia capturado a atenção não só da alta sociedade paulistana, mas de todo o país. A história de Gabriela e Danilo havia se tornado um símbolo de segundas chances e do poder transformador do perdão. Gabriela se observou uma última vez no espelho do camarim da catedral. Seu vestido de noiva, um elegante design de renda brasileira que havia pertencido à sua avó,
a fazia sentir conectada com gerações de mulheres fortes que haviam lutado pelo amor e pela justiça. Carmen, completamente recuperada após seu tratamento nos Estados Unidos, se aproximou para ajustar o véu com mãos trêmulas de emoção. "Você está radiante, minha filha", murmurou Carmen, com lágrimas nos olhos. "Seu pai estaria tão orgulhoso." "Ele está, mãe", respondeu Gabriela suavemente. "Eu o sinto aqui conosco." Yara entrou no camarim, vestindo seu vestido de dama de honra em lavanda, carregando em suas mãos o buquê da noiva, rosas brancas misturadas com lavanda brasileira, representando a união do passado e do presente. "Papai está muito nervoso", anunciou com um sorriso travesso. Imaculada teve que dar um copo d'água para ele porque ele estava hiperventilando. "E você como está, filha?", perguntou Gabriela, tomando as mãos de sua filha. "Perfeita", respondeu Yara sem hesitar. "Pela primeira vez na minha vida, tudo está exatamente como deveria estar." A música do órgão começou a tocar, enchendo a catedral com as notas da marcha nupcial. Gabriela caminhou pelo corredor do braço de Carmen, que havia insistido em entregá-la em casamento. Os assentos estavam cheios de pessoas que haviam testemunhado sua jornada. Colegas do escritório, funcionários da Pereira Desenvolvimento, representantes das comunidades que haviam se beneficiado de seus centros legais e, claro, família e amigos íntimos. Danilo a esperava no altar, acompanhado por seu padrinho, curiosamente o Dr. Ricardo, o cardiologista que havia salvado a vida de Carmen. Sua escolha havia sido simbólica, o homem que havia permitido que aquela celebração fosse possível. Quando seus olhares se encontraram, Gabriela viu nos olhos de Danilo não apenas amor, mas gratidão, respeito e a promessa de um futuro construído sobre bases completamente diferentes às do primeiro casamento. Os votos que trocaram foram escritos por eles mesmos. Palavras que falavam não de perfeição romântica, mas de crescimento, perdão e o compromisso de construir algo maior que suas ambições individuais. "Prometo ser seu companheiro na justiça tanto quanto na vida", disse Danilo, sua voz clara e firme. "Prometo que nosso amor sempre estará a serviço de algo maior que nós mesmos." "Prometo que nunca mais guardarei segredos que nos separem", respondeu Gabriela. "Prometo que enfrentaremos cada desafio, como a equipe que sempre deveríamos ter sido." Quando o sacerdote os declarou marido e mulher, o beijo que compartilharam foi presenciado não apenas por seus convidados, mas pelas câmeras de televisão que transmitiam a cerimônia ao vivo, transformando sua história em inspiração para milhares de brasileiros. A recepção foi realizada nos jardins do Palácio dos Bandeirantes, onde Danilo surpreendeu todos os convidados com um anúncio especial. "Gabriela e eu não queremos presentes de casamento", declarou durante seu discurso. "Em vez disso, estabelecemos um fundo de 50 milhões de reais para expandir a Fundação Esperança Legal por toda a América Latina." Os aplausos foram ensurdecedores, mas o momento mais emocionante chegou quando Yara se aproximou do microfone. "Há um ano, eu achava que minha família estava incompleta", disse a adolescente com uma maturidade que surpreendeu a todos. "Hoje, eu entendo que ela não estava incompleta, só estava esperando o momento perfeito para se reunir." Fez uma pausa, olhando para seus pais com orgulho infinito. "E agora eu tenho uma notícia para tornar este dia ainda mais especial." Gabriela e Danilo trocaram olhares confusos. "Eu vou ser irmã mais velha", anunciou Yara com um sorriso radiante. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo grito de alegria de Carmen, seguido por uma explosão de aplausos e felicitações. Gabriela levou a mão à barriga, confirmando o que havia suspeitado nas últimas semanas, mas queria manter em segredo até depois do casamento. Enquanto Danilo a abraçava com lágrimas de felicidade nos olhos, Gabriela observou sua família reunida.
Sua mãe radiante de saúde, sua filha brilhando de felicidade e o homem que havia aprendido a amar não uma, mas 2 vezes. A família Pereira Quiroga representava mais que uma reconciliação romântica. Simbolizava a possibilidade de que o amor, quando baseado em respeito mútuo e propósito compartilhado, pode superar qualquer obstáculo e criar algo verdadeiramente extraordinário. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa. Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.